A proposta de uma estética da multidão, ela começou com uma pesquisa sobre cartazes políticos, né? Eu procurava entender questões de representação do poder e possíveis expressões de resistência. O foco era, na realidade, tentar entender como a resistência pode se manifestar esteticamente. E meu objeto era mesmo o cartaz político. Essa leitura que eu procurei fazer, né, estética e política, a partir de cartazes, se deu a partir de uma leitura do Negri, de um entendimento da própria modernidade como uma crise, como um conflito entre os poderes transcendentes e potência na imanência, né? A imanência dos corpos, da potência dos corpos, das lutas, e, enfim. Esse entendimento, digamos, do Negri da modernidade como uma crise contínua, um conflito contínuo entre os poderes transcendentes e a potência que emana dos corpos e das lutas. A partir disso, o meu trabalho consistia em ver como esse conflito se traduzia esteticamente, e eu comecei a colocar algumas hipóteses, né? A procurar esses cartazes e, sobretudo, avançar algumas hipóteses estéticas. Por exemplo, com relação à transcendência, à unidade do poder, né? Como ele se representa colocando planos, né? Impondo uma distância, traduzindo a distância social e política, né? Entre os corpos, entre o do soberano e da população, enfim, dos indivíduos através de planos, né? E a partir disso se constrói, por exemplo, a perspectiva. Se o poder se representa dessa forma, avançar a hipótese de que a imanência, a potência, né, das lutas se expressaria, por exemplo, numa relativa ausência dos planos, né, de planos. Enfim, eu estava tentando entender naquele momento essa possibilidade, né? Tentar entender essas questões políticas, esse conflito, e entender como eles poderiam se traduzir esteticamente. Tinha uma outra questão também que me interessava, que é como o poder ele se representa numa certa inércia, né? E que toda a imagem acaba sendo construída não só através de planos, mas tentando construir uma estabilidade, né? Enquanto que a potência dos corpos, né, a imanência das lutas se traduziria também esteticamente através de movimento, de imagens mais dinâmicas. Tudo isso, na verdade, eram hipóteses que eu imaginei e fui tentar verificar em um determinado grupo de cartazes, né? Inicialmente, para entender a representação clássica da soberania, eu acabei me deparando com primeiro com um livro, foi aí que eu me interessei pelo Foucault, com o livro As Palavras e as Coisas, onde ele faz uma leitura do livro do quadro Las Meninas, do Velázquez, né? E também de um livro do Peter Burke, chamado A Fabricação do Rei, onde ele apresenta, digamos, aquela que seria uma das imagens mais emblemáticas de poder soberano, que é uma imagem do Luís XIV, né? E fala sobre toda a construção dessa imagem. Isso seria, digamos, a partir dessas imagens muito emblemáticas, e sobretudo a do Luís XIV, eu fui tentando entender como essa representação vai atravessando a modernidade. E aí consegui encontrar algumas imagens, né? A gente percebe que a gente tem o Luís XIV, uma certa representação que vai se mantendo ao longo dos anos. A gente encontra, o quadro dele tem uma certa unidade, ele é marcado por uma unidade, uma centralidade da figura do soberano, que é repetida, por exemplo, nos retratos das repúblicas, né? A gente vê também, tem um quadro muito famoso do Getúlio Vargas segurando a Constituição, ou a gente vê mesmo mais tarde o próprio retrato oficial
do De Gaulle, né? Eu queria chegar a maio de 1968, né, onde essa figura unitária do poder, essa representação, ela vai ser contestada, essa unidade do poder e da lei vai ser contestada por uma multiplicidade de nações em luta. Então, digamos, eu fiz um recorte histórico que vai desde as monarquias absolutas até as repúblicas modernas, mostrando que os conteúdos mudam, de certa forma, mas a forma permanece a mesma, sempre uma representação do poder na sua unidade, do sujeito físico, mas também dos elementos legitimadores. Em maio de 68, chegando nesse ponto, porque minha intenção com essa pesquisa não era contar toda essa história, era só confrontar essa relação, essa crise da modernidade. Eu cheguei então a essa figura do De Gaulle, tanto na sua figuração oficial, o retrato dele oficial, com livros atrás, exatamente como está aqui, mas também como o De Gaulle foi representado pelos cartazes de maio de 68. E aí sim, tem inúmeros cartazes contestando esse poder, né, do De Gaulle, que era uma figura que vinha da resistência, né? Ele foi uma figura central na resistência, não só francesa, mas de toda a resistência ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Então não era pouca coisa chegar em maio de 68, onde essa grande figura da resistência era contestada pelas ruas de Paris, em particular, mas de toda a França. Chegando então a essas imagens, né, são esses cartazes, eu fui procurando esses cartazes, tem muitos, eram cartazes basicamente produzidos no atelier populaire, né, era digamos, um ateliê de serigrafia na Escola de Belas Artes, havia também um outro pequeno ateliê na Escola de Artes Decorativas, mas o ateliê populaire das Belas Artes era o principal. Digamos, os estudantes ocuparam aquele ateliê de serigrafia, eles se colocavam, eram estudantes das Belas Artes, mas também outros estudantes e também não estudantes, houve uma efetiva ocupação daquele ateliê e eram produzidos assim na urgência mesmo das lutas, das demandas, mas sempre muito discutidos nas assembleias, né? Não era só uma decisão. E temos, né, várias imagens mesmo dos ateliês, também depois dos cartazes nas ruas e dos processos ali de discussão das assembleias dos estudantes. O que me interessava, além dessas condições de produção dos cartazes, era também o que eles estavam de fato representando. E aí, mais uma vez, eu me deparo com o Foucault, porque o que eu vejo nos cartazes foi um pouco do que ele estava pensando, né? O Foucault, ele já estava, ele estava naqueles anos, e eu vou falar sobre um livro em particular, ele estava muito concentrado na questão do saber, mas ele também, enfim, estava trazendo já alguns elementos sobre o poder. E os cartazes de 68 me parecem muito em diálogo com tudo aquilo que ele estava desenvolvendo no campo do entendimento do poder, né? Porque ele não estava procurando definições muito abstratas, ele estava realmente observando como o poder opera. E os cartazes, eles dão a ver isso, né? Eles dão a ver essas instituições de disciplina, né? Em particular a fábrica, né? A fábrica, ele tem vários cartazes onde são representados os processos de exploração, de trabalho, as cadências, o ritmo, a exploração do operário na fábrica, né? Então é exatamente o poder como ele opera no seu processo mesmo de poder, na sua relação de poder. E tinha também muitos cartazes relativos à universidade, a universidade já entendida como uma fábrica do conhecimento, né? Então a gente via ali. Tinha também cartazes que apontavam a questão do manicômio, então parecia quase que uma ilustração daquele pensamento do Foucault interessado em não um poder mais soberano, abstrato, mas um poder no seu processo, na sua própria operacionalidade.
E além dessas instituições disciplinares muito visíveis, né, nos cartazes, eles apontavam também os mecanismos de controle, né? Depois, essa ideia, né, do controle, o Foucault dá início, né, às suas pesquisas, o Deleuze vai continuar, né, na sua formulação de sociedade de controle, mas ali também nos cartazes a gente vê esses mecanismos de controle operando, né? Em particular a mídia, né? Então são inúmeros, são vários cartazes que trabalham a mídia, como a mídia mente, como a mídia opera para, enfim, cerebralmente, enfim. E havia também uma mídia que opera, digamos, a polícia, a força policial que opera sobre os corpos, mas também uma ideia de um patrulhamento, né? O policiamento da mente. A polícia ela opera sobre os corpos, mas a polícia opera sobre a mente. Há um policiamento da mente que pode ser traduzido também como uma sociedade de controle. Bom, enfim, havia uma coincidência muito grande, né, entre aquilo que o Foucault já estava trabalhando e os cartazes, o que esses cartazes davam a ver em termos de conteúdo mesmo. Havia também nesse momento, né, um cartaz, eu acho que também um conjunto que era bem... mostrava mais do que demonstrava um aspecto interessante, né, das lutas, que é da política, né, de uma política que valoriza as lutas, sempre nos cartazes a questão das lutas, ou seja, da potência, da potência que emana dos corpos, das ruas, das demandas, né, e não de uma política entendida como um poder. Havia essa valorização da luta e uma desvalorização do voto, né, ou seja, essa ideia de que a luta ela é muito maior do que o voto, o simples delegar o poder a um representante. E assim, também muito importante, além de todas essas questões dessa operacionalidade do poder, era o quanto esses cartazes mostravam e apresentavam os sujeitos dessas lutas. Ou seja, havia os cartazes que representavam o poder, como o general de Gaulle, mas os sujeitos das lutas estavam muito presentes, né? E quais eram eles? Eram os operários, evidentemente, os estudantes, havia outros também, os camponeses, os imigrantes, né? Mas digamos que havia uma centralidade, era uma luta que nasceu de fato entre a fábrica e a universidade. E aí entra um tema que é bem interessante também, que é, por um lado, os cartazes mostravam a articulação entre esses sujeitos, e isso foi uma coisa que me interessou, porque eu estava procurando entender essas articulações das lutas mesmo, e os cartazes mostram isso, né? Tem cartazes onde a gente mostra o estudante, o operário, o camponês, em outro cartaz é o operário e o imigrante, ou seja, o quanto havia essa necessidade da articulação das lutas, não era uma luta de uma classe específica, eram várias lutas que se articulavam. Essas articulações eram, digamos, às vezes não efetivas, né? A gente sabia que entre os estudantes e os operários havia conflitos, né? De classe mesmo, né? Porque havia uma classe operária, uma classe estudantil mais emburguesada, mas havia um grande desejo de articulação que me interessava. Agora, embora misturados e articulados, esses sujeitos de luta, eles eram muito facilmente identificáveis. A gente sabia que ele é um estudante que luta, que ele é um operário. As suas lutas, as suas pautas eram muito facilmente identificáveis, reconhecíveis, em particular pelo campo da esquerda. Tem um cartaz, né, uma imagem daquela época que se chama A Árvore Genealógica das Esquerdas, e que é muito curioso, mostrava o quanto a esquerda já era um campo absolutamente fragmentado na França, né, entre os maoístas, os trotskistas, enfim, era uma infinidade, né, de tendências,
mas aqueles sujeitos eram todos eles identificáveis, reconhecidos pelo campo da esquerda, né? Eu coloco tudo isso porque, enfim, eu acho que isso faz parte, né, dos problemas que eu quero chegar ao momento contemporâneo, né, que persistem, né, o problema de se reconhecer ou não os sujeitos em luta. E tudo isso, claro, me interessava do ponto de vista estético, né, no caso desses cartazes que misturavam esses corpos, muito deles, esses corpos, eles eram articulados, unidos, fundidos. Eu fui também levantando digamos, hipóteses estéticas, né? De uma hipótese monstruosa também, né? Desses corpos, serem vários corpos, mas várias cabeças, enfim, havia toda uma questão que eu traduzi como grotesca, esteticamente grotesca, monstruosa, que depois eu fui desenvolvendo ao longo da pesquisa, né? Mas eu não vou adiantar esse assunto. Em todo caso, acho importante, né, nesse ponto, assinalar que deu nesse nível para eu colocar, sim, diferenças, né, entre uma representação do poder, certas características estéticas dessas representações do poder, né, na sua inércia, na sua glória, na sua relação espetacular pela presença de planos, e a resistência a esse poder, a imanência das lutas através de configurações mais grotescas, rabiscadas, que traduziam, digamos, a rapidez, o movimento, a transformação. Então havia, digamos, essa diferença era bastante nítida, né? Ao mesmo tempo ela podia se criar, sim, criar uma dicotomia, o que não era a minha intenção, porque ao colocar, né, representações do poder, expressões do potência, era importante assinalar que ela não é dicotômica, né, é uma relação que se traduz continuamente num jogo, né, numa relação de forças, né, uma coisa se forma com relação à outra, não há essências absolutas nesse caso. Aí, nesse momento, até foi curioso porque eu me deparei com uma série de cartazes feitas por um supermercado, né? No momento da minha pesquisa, né? Pesquisando 68, eu achei naquele momento cartazes de um supermercado francês chamado Leclerc, que recuperava essas lutas de 68 e invertia, e eu usava, né, para fazer todo um discurso sobre as lutas do consumidor. O que não deixa de ser verdade, é importante que os consumidores se articulem, mas tinha uma certa ironia na captura dessas imagens de 68 para, enfim, representar os interesses, na realidade, que são dos consumidores, mas também dos supermercados Leclerc. Enfim, isso era para colocar que isso são jogos, né, que continuam, não há uma dicotomia, as coisas assim, o assado. Mas, digamos, voltando à questão dos sujeitos, né, o que era importante é que eles eram, ainda que articulados, muito facilmente reconhecidos, esses sujeitos de luta reconhecidos pelo campo da esquerda. E aí eu queria, enfim, acho importante nesse momento retomar, digamos, um debate que era foi muito forte ali em 68, né, tentando entender o que estava sendo colocado ali, um dos debates mais importantes, né. E o debate que eu vou trazer, eu falei rapidamente en passant sobre o livro do Foucault, né, As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas, e é um livro que foi lançado em 1966, né, e que gerou um imenso debate. Acho que é um debate importante para entender justamente essa questão de sujeitos, subjetividades, a constituição, ou de acordo se a gente vai usar, digamos, termos mais de Deleuze ou de Negri, né? A produção de subjetividade, ou a constituição da subjetividade, processos de subjetivação, enfim, são todas formas de se falar, de você abrir esse sujeito para uma outra percepção.
E aí o debate era justamente um pouco a partir desse livro, né, que era um livro sobre a arqueologia, né, das ciências humanas, entendendo ali, o Foucault estava examinando, digamos, a passagem de uma gramática geral para uma ciência, a filologia, né, incluindo aí a linguística, a teoria literária, enfim, como a gramática geral acabou, uma série de conhecimentos tácitos acabou se constituindo como ciências, mas também como as ciências naturais foram constituindo a biologia, enfim, e como a análise das riquezas foi se constituindo como uma economia política. Ou seja, ele estava dando ali um panorama de como esses conhecimentos foram se organizando e se constituindo como ciência, né? Mas o que é interessante é não só, digamos, o entendimento de cada campo, ele não estava procurando só um entendimento de cada campo, mas a conexão entre os campos. O que ele estava tentando entender é talvez a possibilidade desses campos de conhecimento, desses conhecimentos terem se constituindo naquele momento, né? Quais eram as condições, as estruturas que tornaram aqueles conhecimentos possíveis, né? Então, era um pouco isso que ele estava entendendo como uma arqueologia. Ele não estava procurando só fazer uma história, né, uma historiografia, mas uma arqueologia um pouco mais em termos das conexões de emergência dessas ciências. E daí essa ideia das estruturas, né, que permitiram a emergência dessas ciências. E aí o que surge ali, justamente a partir desse livro, foi um grande debate, né, entre esse Foucault, que estava tentando entender essas estruturas, né, e daí essa ideia de um estruturalismo que estava sendo formulado, embora ele já existisse, mas talvez ele ali ganhou uma expressão, né, uma formulação, e aquilo que já vinha sendo um debate importante, que era todo o existencialismo a partir da figura de Sartre. E aí tem digamos, eu fui atrás um pouco desse debate, que foi um debate muito forte, digamos, o Foucault e o Sartre, eles têm várias fotos deles nas manifestações na época, né, mas eles, através de várias revistas, eles ficavam mesmo trocando farpas, né, se cutucando mutuamente entre esse debate, o estruturalismo e o existencialismo. E tem uma entrevista, por exemplo, entre várias outras, né, onde o Foucault ele vai contestar essa homogeneização, né, que o Sartre estava fazendo do estruturalismo. Ele dizia, por exemplo, se interrogarmos aqueles que atacam o estruturalismo, teremos a impressão que eles veem em nós alguns traços comuns, que provocam a desconfiança ou até a raiva. Se, no entanto, você interrogar, né, diz o Foucault nessa entrevista, o Lévi-Strauss, né, da antropologia, o Lacan na psicanálise, o Althusser na filosofia, né, cada um de nós vai declarar que ele não tem nada em comum com os três outros, né, e que esses três outros não têm nada de comum entre si. É um fenômeno habitual, né? Os estruturalistas eles parecem semelhantes somente para quem vê de fora, né? Visto de dentro, vemos apenas diferenças. Foi uma boa resposta, né, que o Foucault deu a esses cutucões do Sartre. E tentando explicar mesmo, né? Ou seja, colocar isso em debate, explicar bem o que vários desses autores estavam fazendo no seu campo de conhecimento, com suas diferenças, mas também com as suas semelhanças, né? Cada um no seu campo, essa atenção, primeiro, de um ponto de vista negativo, não negativo enquanto valor, mas negativo enquanto negação. A negação que eles operam, que eles colocam, é a negação do sujeito humano, da consciência humana, da existência humana, diz ele, né? O que distingue o estruturalismo do existencialismo é essa negação, esse é o ponto negativo desse sujeito humano. E aí ele vai dar alguns exemplos, né? Desde o Roland Barthes, por exemplo, que não vai estar se interessando pela psicologia na obra, né? Ele não se interessa pela psicologia do autor, mas sim das condições de emergência daquela obra, né?
ou no caso dos linguistas estruturalistas, não estão pensando no uso, né, individual ou de um determinado grupo de uma linguagem já dada, mas as condições de emergência, né, ou as estruturas que organizam aquela língua, né. Então, digamos, são todas formas de se negar ou se reduzir o valor desse sujeito, consciência ou existência humana. Isso do ponto de vista negativo. Do ponto de vista positivo, né? Ou seja, aquilo aí ele avança, o que eles estão procurando, né? Eles estão procurando justamente essas estruturas, as estruturas lógicas que permitiram a emergência, por exemplo, desses campos, né? Da filologia, da economia política e da biologia. E eles continuam, digamos, a se trocar essas farpas através das revistas. Enfim, foi um debate bastante longo mas por que eu quis trazer ele aqui para o nosso contexto, né? Porque, na verdade, a gente vai falar estamos falando dessa estética da multidão, e eu quis também, de certa forma, fazer essa referência, e naquele momento eles não estavam falando de multidão, mas tentar reconstruir um pouquinho esse debate. Por um lado, né, assim, trazer esse debate sobre o estruturalismo e existencialismo, ele é interessante porque a gente vê naquele momento, né, o Foucault defendendo mesmo com unhas e dentes, né, esse estruturalismo ali em 66, 67, 68, mas que muito rapidamente eu vou procurar, né, mostrar para vocês. Quando o Deleuze e o Guattari eles entram nessa história, eles vão entrar e eles vão abrir essa dicotomia, eles vão dar uma chacoalhada e eu vou tentar mostrar isso, como é que eles operam para sair desse impasse entre uma dicotomia entre o sujeito humano e as estruturas sociais, né? Como é que eles vão sair pela diagonal, pela tangente desse impasse, que não é só um impasse teórico, é um impasse teórico, mas que tem efetividade prática e política, né? Por isso, daí a necessidade de se sair disso. Então, acho que esse é um aspecto, né? E porque, de fato, eu acho que essa saída, né, que eles abrem, né, essa linha, literalmente, que eles abrem, ela tem muito a ver com esse pensamento da multidão, né, da multidão enquanto constituição, processo constituinte, né, um fazer multidão, a partir, né, dessa produção de subjetividade. Então, acho que é isso que eu estava querendo chegar aqui, sobre a partir ali dos cartazes 68, trazer esse debate para a gente poder, em um segundo momento, de repente na próxima aula, continuar por essa linha mesmo que o Deleuze e o Guattari vão abrir nessas teorias do Foucault. Some folks are gonna get the notion, I know. They'll say I'm preaching.